forte. A paz do Senhor. Amém. Então vamos para o segundo culto. Convido você a se colocar em pé, para que juntos possamos enaltecer e engrandecer o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Então vamos orar. Querido Pai Celeste, eu te dou graça no nome do Senhor Jesus, por estarmos aqui mais uma vez, Senhor amado, nesse segundo culto. Pai, sim, ser conosco, assim como fosse no primeiro, que a tua majestosa manifestação da sua glória veio visitar os corações, Senhor amado. Deus, seja também nesse culto. O Senhor é bem-vindo, o Senhor sabe disso, Pai poderoso. Nós te louvamos e te glorificamos por isso, Pai. Deus, és bem-vindo em nosso meio. Pai eterno, eu te peço isso em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Louvado seja o nome do Senhor. Já podeis tomar o vosso assento. Vamos fazer a leitura do Isaías 61, do verso 1 ao 11. Livro do profeta Isaías, messiânico, escrito há 2750 anos atrás. O livro do profeta Isaías, o capítulo de número 61, se cumpriu quando o Senhor Jesus veio do deserto, dos seus 40 dias no deserto, foi tentado pelo inimigo das nossas almas. Ao entrar na sinagoga, aonde ele fora criado, ele disse que se cumpriu aquele dia, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Daquele exato momento em diante, ele começou a sair dali, ele começou a enaltecer, a pregar, a curar, a salvar, a expelir demônios, tudo isso a partir dessa leitura, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Verso 2, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, que será no juízo final. A consolar todos os tristes. Verso 3, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê, em vez de cinza, óleo de gozo, em vez de tristeza, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim que se chame árvore de justiça, plantação, se depende da sua Bíblia, jardim, do Senhor, para que ele seja o quê? Glorificado em sua vida. Verso 4, vai nos informar: e edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Ele veio para restaurar. Verso de número 5, haverá estrangeiro que se apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Verso 6, porém vós sereis chamados sacerdote do Senhor. 2 Pedro 2,9 também chama você de sacerdote. E vos chamarão ministro de nosso Deus, função a qual os anjos ocupam, são ministros em labareira de fogo. Comereis a riqueza dos gentios e na sua glória vos gloriarei, diz o Eterno. Verso 7, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra naquilo que você foi humilhado. Deus diz que dá dupla honra, mas ninguém deu glória a Deus, mas tudo bem, Em lugar de afronta, exaltarei a vossa parte. Por isso, na sua terra, no seu lar, na sua casa, possuirão o dobro. Ninguém deu glória a Deus, mas tudo bem. E terão perpétua alegria. Vocês jantaram? Hein? Jesus amado, é a palavra, é uma palavra profética. Ela fechada é um livro, mas ela sendo lida, é a palavra de Deus falando contigo. Porque eu, o Senhor, o Todo-Poderoso, que formou os céus e a terra e o universo, amo o juízo e odeio o que roubado, o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles. Verso 9. A sua posteridade será conhecida entre os gentios, a sua história, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem, os conhecerão como descendência. Vamos ver se vai sair glória a Deus, aleluia.
os seus descendentes na face da terra serão conhecidos como descendência bendita do Senhor. Oh, aleluia. Verso 10. Regozijar-me-ei muito em quem? No Senhor. A minha alma se alegrará no Deus. Por quê? Porque me vestiu de roupa de salvação. Só um Deus. Eu vou repetir isso, não. Vestiu de roupa de salvação. Cobriu-me com o manto de justiça. Por isso que o inimigo das nossas almas não pode tocar. Tem tal ao derredor, porque esse manto de justiça, viu, igreja? Como o noivo se adorna com turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias, assim esse manto de justiça está sobre nós. Verso 11. Por quê? Com a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Uma salva de palmas, essa leitura foi muito bonita. Aleluia. Quem fez essa leitura no Novo Testamento? O próprio Jesus na sinagoga. Eu queria estar naquele dia. Jesus amado, seria uma coisa maravilhosa. Vamos ouvir os louvores? Vamos. Só que agora nós vamos ouvir um louvor pelo pastor Samuel, tá? E vamos ouvir um louvor pela pastora Osana, para a glória de Deus Pai. Amém? Então vamos ouvir. Pastor Samuel cantando ao Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor, que é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? Vamos dar um descanso para as cadeiras? Vamos dar um descanso? Vamos nos colocar de pé e vamos louvar juntamente com Ele. Louvado seja Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louva a Deus de poder estar aqui nessa noite. Chuva de sangue. Eliel, põe a letra chuva de sangue para mim, filho. Louvado seja Deus. Irmão, Deus está aqui, viu? Noite de bênção, noite de vitória. Glória a Deus. Pegou pegado. Uma chuva que cai e lava a minha alma. Uma chuva que vem da cruz de Jesus. Este sangue que entra em minhas veias, que me faz conhecer quem é o meu Pai. Pelas suas feridas eu pude ser sarado. Este sangue tem poder, deixa o medo de lado. Pelas suas feridas eu pude ser sarado. Este sangue tem poder, deixa o medo de lado. Deixa o medo de lado. Chuva de sangue eu sinto aqui cair, lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus
me fez filho seu. Meu DNA tem o código do Filho de Deus. Chuva de sangue eu sinto aqui cair, lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que me fez filho seu. Meu DNA tem o código do Filho de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Chuva de sangue eu sinto aqui cair, lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que me fez filho seu. Meu DNA tem o código do Filho de Deus. Chuva de sangue eu sinto aqui cair, lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que me fez filho seu. Meu DNA tem o código do Filho de Deus. Não, Samuel, vem cá ainda, vem cá, vem cá. Teve um hino que nós cantamos na quinta, não sei se foi nessa quinta ou quinta passada, que você que lembrou. Jesus. Vai dar tudo certo. Esse mesmo. Vai dar tudo certo. Eu estava ali embaixo, o Espírito Santo, canta aquele hino. Aleluia. Vai dar tudo certo. Vai dar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Coloca a letra aí, qual é o nome do hino? Aí, ó. Jesus. Agora eu quero ver a igreja cantando. Glória a Deus. Porque cantando você está profetizando para você que vai dar tudo certo. Se você tiver bastante fé, ó, você pode cantar, já deu tudo certo. Eita Deus. Mas, quer ver? Eu creio. Abra aí Hebreus. Põe Hebreus 11. Vamos ler, Jesus amado. Aí depois coloca nesse hino a igreja cantando. Livro a qual escreveu? Vitória. Não sei se é Paulo, Apolo. Vitória. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se e a prova das coisas que não vê. Então você vai cantar pela fé, já deu tudo certo. Pastor, na minha casa, se eu soubesse como está lá. Aleluia. Profetiza, vai dar tudo certo. Meu Deus, perdi o emprego. Profetiza, vai dar tudo certo. Minha parte emocional, sentimental foi fragilizada, Profetiza, vai dar tudo certo. A doença quer me abalar. Profetiza, vai dar tudo certo. É momento de você profetizar nesse hino. Agora coloca o hino. Jesus Aleluia. Dos crentes. Aleluia. Glória a Deus. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e oramos a Deus, aleluia. Deus ele ouve e responde. E agora? Vai dar tudo certo. Canta com a alma. Eita
vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aleluia, Deus. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Creia, igreja, creia, creia. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar, aleluia, a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Jesus. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempo difícil. É verdade, igreja. A vida é mesmo assim. Eita Deus! Mas se a gente colocar, e aí? A nossa fé em ação, coloque, vai dar tudo certo. Põe a igreja agora, hein? Vai dar tudo certo. Oh, aleluia, em nome dele. Vai dar tudo certo. É para a glória dele. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu, já deu. Por quê? Vai dar tudo certo. Aleluia, Deus. Se a gente colocar, e aí, igreja? A nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Oh, aleluia. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Aleluia, Deus eterno. Se a gente colocar a nossa fé em ação, e aí, igreja? vai dar tudo certo. Uma salva de palmas, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Mais um? Hã? Vitorina? Não, mas tem, o Espírito Santo de Deus falou que tem pessoas no vale, ele está tirando pessoas hoje do vale. Eu creio. É, falou comigo, sabe? Quando o Espírito está reinando, é fácil fazer culto. Duro quando em Jesus, amado. Mas quando está tudo aberto assim, o Espírito Santo de Deus falou que meu coração está visitando lares nesta noite. Aleluia. É, você saiu de lá, ó. A família não quer mais saber de nada. É confusão, aquela coisa toda. Esse momento de epidemia fez que ficou um pouco afastado. Mas Jesus está entrando, fazendo coisas maravilhosas. E está tirando pessoas do vale. A igreja crê nesse negócio? Eu creio. Crê? Ah, então levante a mão e glorifique se você crê. Ah, é, aleluia. Então vamos lá, Aleluia. no vale. Vamos no vale? Vamos tirar o povo do vale? Jesus. Eita Deus. Como é o nome do hino? Paz no vale. Paz no vale. Glória a Deus. Aí, Jesus. Muito cansado estou, mas procuro, Senhor, dele a voz que almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite ao dormir, haverá paz no vale. Aleluia! Pra mim. Creia, igreja!
haverá paz no vale. Ah, príncipe da paz. Mim, porque Ele é o príncipe da paz. Sei. Aleluia. Haverá paz no vale. Para mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite dali verei. Haverá paz no vale para mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar muito alegre a cantar. Se liga no céu, igreja. Na presença o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Senhor, haverá paz no vale. Pra mim, eu sei. Aleluia, Deus. Haverá paz no vale. Eita, Deus. Pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá Jesus. paz no vale. Aleluia. Pra mim haverá paz no vale. Pra mim, eu creio. Eu sei. A igreja crê. Haverá paz no vale. Oh, pra mim, aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e enaltecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia que haverá paz no vale. Creia que já deu tudo certo para a glória de Deus Pai. Eu gostaria de ouvir um testemunho pela irmã Carol, é isso? Irmã Carol que vai testificar ao Senhor uma bênção recebida. Deus é maravilhoso e é tremendo para a glória. A irmã quer ser entrevistada ou irá falar sozinha? Hã? Falar sozinha. Então dá um microfone para ela, para a glória de Deus Pai. Pode ser. A paz do Senhor, igreja. Amém. Igreja, passei uma semana de grande aflição, porque eu fiquei muito ruim, cansada e desesperada, né? Mas confiante. O Júnior estava mais confiante do que eu, né? E aí na terça-feira eu fiquei ruim, não pude vir para a igreja, e eu fiz uma oração. E eu lembrei do paraxá da semana de Eclesiastes 3, e me lembrei que há tempo para todas as coisas, né? E me reservei. Na quinta-feira eu fiquei muito ruim, na sexta eu fiz o teste do Covid, e o Júnior falava, não vai ser nada, em nome de Jesus. Mas tinha uma meia dúzia dizendo que você está doente, fica em casa, tal. E na segunda-feira pela manhã veio o resultado negativo, eu não estava com o Covid. E eu creio, assim, que Deus permitiu que a gente ficasse nesse momento para mais uma vez Ele provar o quanto Ele é fiel na nossa vida. E eu louvo a Deus e Deus abençoe. Obrigada. Amém. É o medo é complicado. O que essa potestade está trazendo de medo, né? Medo da doença, medo do futuro, medo, né? Meu Jesus amado. Mas a Bíblia diz que maior é o que está conosco, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele é maior, Ele é tremendo. Eu gostaria de ouvir uma saudação pelo Bruno. Bruno tem oportunidade, gostaria de ouvir uma saudação para a glória de Deus Pai. Igreja, se vocês abrirem o coração, há uma manifestação da presença do Senhor aqui. Se vocês não ficarem dispersos, vai acontecer algo maravilhoso.
Então aqueça o teu coração para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Que Deus venha abençoar cada um de nós nessa noite. Peço que os irmãos abram comigo no Evangelho de João, no capítulo 11. Eu vou lendo para adiantar. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria, de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. A irmã acabou de nos testemunhar algo que Deus fez na vida dela, e ela lembrou aquele texto de Eclesiastes 3, dizendo que há tempo para todas as coisas. A Bíblia ela é muito clara e disse que Jesus amava a Lázaro, seu amigo, e chegou a notícia de que ele estava enfermo. Mas como também no primeiro culto foi falado ali sobre o vale de ossos secos, sobre você profetizar, Jesus ali prontamente profetizou: essa enfermidade não é para a morte. No entanto, ele acalmou e ele aguardou ainda 2 dias. Nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Tempos que um espirro, uma coriza já nos deixa preocupados, já nos deixa temerosos, as pessoas já se afastam, as pessoas já querem que você se retire de cena. Mas Deus diz nessa noite: há tempo para todas as coisas. Há um tempo, sim, que nós passamos ali preocupados, com medo, mas chegou o tempo, irmãos, de o nome do Senhor ser glorificado através da minha e da sua vida. Se essa doença chegou no meio de nós, se essa pandemia parou por um momento as nossas vidas, é tempo de dar um basta, é tempo de nós exercitarmos a nossa fé, de profetizarmos no vale de ossos secos, e fazer com que todo este problema venha trazer honra e glória ao nome do Senhor, porque nós fomos chamados a apregoar o ano aceitável do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós falamos muito também de Tomé, e nessa passagem me chama muita atenção a postura dele. Nós conhecemos Tomé por ser aquele que precisou tocar nas feridas de Jesus para crer. E aí nós falamos, Tomé só vendo para crer. Mas Jesus ele estava ali fora da Judéia, porque haviam intentado contra ele. No templo eles queriam pegar Jesus. Então ele se retirou, e quando veio essa notícia, e Jesus ele disse: nós devemos voltar lá. E os discípulos ficaram apavorados, ficaram com medo. Mas esse mesmo Tomé lhe demonstrou uma fé tremenda. E lá no finalzinho ele diz: vamos com o Mestre para que nós morramos com ele. É assim, meu irmão, minha irmã, que nós temos que ser. O Senhor, ele nos separou, ele nos tirou de onde nós estávamos, da inércia que nós vivíamos no pecado, para nos colocar como pregadores da verdade, do Evangelho que salva, que cura e que liberta. E que nessa noite, meus irmãos, nós possamos sair daqui com essa certeza no nosso coração. E como o pastor nos ensina, não é ser crente aqui dentro, mas lá fora, ser canal de bênção para todos aqueles que estão com medo, chorando e aflito. E em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor.
Aí, vai dar tudo certo. Vai, em nome do Senhor Jesus vai dar. Creia isso para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Nós vamos ouvir uma palavra pelo Júnior. O Júnior tem uns 15 minutos para trazer uma palavra. Mas antes eu preciso fazer 2 orações. Irmão do Luciano, é isso? Isso. A sua esposa, eu gostaria de fazer uma oração pela irmã. A irmã quer receber uma oração? Quer? Vem aqui à frente. O Espírito Santo de Deus tocou. A esposa do pastor Samuel vai orar por essa vida. Deus vai fazer algo bonito, viu? É uma transformação de dentro para fora. Vai visitar o seu lar, vai ser uma coisa maravilhosa. Não, põe embaixo mesmo, isso. Isso, coloca a mão na testa dela. Isso, Jesus amado. Espírito de Deus. Tremendo Pai Celeste. Ela estava ali sentada quando o Senhor falou comigo para que orasse pela vida dela. Mas, Senhor amado, além de estar orando pela vida dela, estou orando pelo lar. Mas está orando também pelos seus familiares, Jesus. Eu não conheço, mas Tu conhece. Jesus, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, visita esta filha sua. Ajuda nessa caminhada da vida, Pai poderoso. Oh Deus, Tu és o que controla todas as coisas, que tem todos os corações nas mãos, Senhor amado. Pai poderoso, visita tremendamente a Tua filha. Ajuda nessa caminhada. Abre a mente para a Tua palavra. Senhor amado, e vou repetir de novo. Visita a família dela. Em nome do Senhor Jesus, através dessa oração, visite a família dela. Senhor amado, agora são, Pai eterno, 8h15 aproximadamente, do dia 6/9, Pai. Eu não sei o porquê o Senhor manda colocar este horário, Jesus. Visite a família dela no dia de hoje, domingo, Pai poderoso, dia 6. Em nome de Jesus de Nazaré, para a glória de Deus Pai. E a igreja diz? Uma salva de palmas, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida em Cristo Jesus, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom para a glória de Deus Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ainda, irmã, a senhora que está de pé. Eu não sei quem é, mas botou a mão agora no rosto. Vai lá. Está na frente da esposa do Júnior. Isso, ora por ela. Estende a mão. Minha irmã, aponta a sua casa. Deixa eu botar o óculos para saber quem é. Meu óculos está embaixo. Irmã Simone. É que o tampão não deixa ver. Aponta as 2 mãos para a sua casa, irmã Simone. É para esse lado mesmo, é? Deus vai visitar o teu coração e a sua família. Em nome de Jesus. Vai dar certo sim, viu? Vai dar certo. Então vamos lá. Jesus, Pai poderoso. Eu não sabia que era tua filha. Vai lá, Jesus. Entra com providência, Pai celeste. Visita o lar da tua filha. É para a tua glória, Senhor amado. Em nome de Jesus nós pedimos isso. Faz coisa extraordinária, Pai. Que o seu nome seja glorificado, enaltecido e exaltado, Pai amado. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Júnior, com a palavra. Deus quer operar, mas a igreja está quieta. Que Deus quer fazer coisa extraordinária nesse pouca gente. Feriado, muita gente viajou. Viu? Abra o coração. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. Que Deus possa cumprir o teu propósito mediante a palavra. Só peço que nós possamos abrir os nossos corações para que nós possamos entender aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco nesta noite. Amém? Irmãos, é muito importante e interessante nós nos conhecermos. E que é nós nos conhecermos? Sabermos quem somos, sabemos o que está dentro de nós, o que nos rege. Isso é muito importante. É tão interessante que eu estava vendo uma reportagem e eu estava vendo que falou assim,
que nessa pandemia, nesse 7 de setembro, né, que é esse feriado amanhã, estão indo muito mais gente para a praia do que no feriado anterior de 2019, a qual nós não estávamos na pandemia. Aí, se nós olharmos para isso, eu estava prestando atenção, eu falei assim, meu Deus, mas como o ser humano é confuso, né? Porque antes de uma pandemia, não tinha nada, né? As pessoas diminuíam a quantidade de pessoas no feriado. E no meio da pandemia, que era para diminuir a quantidade de pessoas no feriado, aumentou essa quantidade de pessoas. E eu achei muito interessante. Aí eu comecei a pensar, eu falei, Senhor, mas como que nós somos confusos, né? No meio de uma pandemia, não é para nos assustar, nós como crente, mas nós vemos assim, o povo não se assusta, né? E quando está tudo bem, diminui essa quantidade de pessoas. E quando eu vou na Bíblia, nós vemos que nós somos um ser dividido em três. E o que é esse ser dividido em três? Quando nós vamos lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que nós temos que conservar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Nós temos que entender isso, que nós temos um corpo, que nós temos uma alma e nós temos um espírito. E o apóstolo Paulo fala assim, ei, conserva os três até a vinda do Senhor Jesus. Então, essa é a nossa responsabilidade, de conservar os três. Só que quando eu me deparo comigo mesmo, e eu acho que isso acontece com os irmãos, nós vemos uma briga mediante a carne e o espírito. Muitas vezes nós não deixamos o Espírito de Deus reger a nossa vida, reger o nosso corpo, reger a nossa alma, reger o nosso espírito. Nós queremos agir de qualquer maneira, da maneira que nós aprendemos ou da maneira que nós queremos. E isso é muito interessante, como que nós possamos agir de maneira diferente. É como se fosse um copo. Se você vê esse copo vazio, sem a presença do Espírito Santo, como se fosse nós, meus irmãos, esquece, você vai agir de qualquer maneira, do jeito que vier no seu sentimento. Mas quando nós enchermos esse copo, que somos nós, da presença do Espírito Santo de Deus, nós somos regidos pelo Espírito Santo de Deus, então o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito é regido pelo Espírito de Deus, e nós fazemos aquilo que está escrito na palavra, aquilo que é a vontade de Deus. E quando eu deparo, e eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16, nós temos que entender um pouco dessa briga entre a carne e o espírito. Nossa carne quer uma coisa, nosso espírito quer outra. Nosso espírito, ele quer nos encher da presença de Deus. Ele grita pela presença de Deus. E por que ele grita? E por que há essa separação? Porque se nós voltarmos na história, Adão e Eva pecou. E a partir do pecado deles entrou o pecado no mundo. Então entrou o pecado em nós. Então há essa separação entre o homem e Deus. E essa ligação só pode ser dita, essa ligação só pode ser reconectada se nós nos ligarmos ao Espírito Santo de Deus, se nós nos enchermos do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa reger a nossa vida. Mas nós temos que deixar, é nossa responsabilidade isso. E quando eu vou lá em Gálatas, eu vejo essa briga, né, entre a carne, né, e o Espírito. E a partir do versículo 16 diz assim, os irmãos podem acompanhar comigo. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então está falando assim, anda no Espírito Santo de Deus, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Há uma briga entre os dois, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então um se opõe ao outro para que não faça o que nós queremos. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. O apóstolo Paulo está falando sobre a lei ali na igreja de Gálatas. Porque as obras das carnes são manifestas, presta atenção, como que as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Presta atenção nisso. Ao qual cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões
e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, presta atenção nisso. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, quando nós vamos prestar atenção nisso, quando nós vemos o nosso corpo, que vamos se dizer, que vai expressar o nosso pecado, ao qual nós vamos fazer, que é o desejo que vem sobre nós, se nós deixarmos ele nos levar, se nós deixarmos o nosso desejo, não crucificarmos o nosso desejo, isso vai nos levar a pecar contra Deus. E se nós pecarmos contra Deus, a Bíblia é bem clara, nós não herdaremos o reino de Deus. Nós lemos uma lista de quem não herdar o reino de Deus com essas características e quem vai herdar o reino de Deus se deixar o Espírito Santo de Deus reger a sua vida. E é muito interessante, quando eu vou lá em Mateus 26, no versículo 40 e 41, é um episódio muito interessante, é um dos maiores episódios da Bíblia. Jesus está prestes a ser preso no jardim do Getsêmani. E quando Jesus está prestes a ser preso ali, no jardim do Getsêmani, há uma briga ali. Jesus faz uma oração lindíssima. Jesus, ele fala para os discípulos, ele leva os discípulos até o jardim, ele afasta 8 dos seus discípulos e leva 3 com eles a mais adiante, fala assim, fiquem aqui, vigiem, que eu vou orar. E quando Jesus faz isso, Jesus leva Pedro, Tiago e João, um pouco mais adiante com ele, tinha 8 afastados, porque um iria o trair, que era Judas, e é muito interessante que Jesus, ele fala assim, ei, preste atenção, vigiem, de novo, ei, preste atenção, vigiem. E quando Jesus faz isso, ele fala uma frase muito interessante, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus está falando para os seus discípulos isso, Jesus está falando assim, ei, nós vamos passar por um episódio muito, vamos dizer assim, difícil sobre as suas vidas. Há um episódio muito de aflição, nós iremos ser presos, as pessoas irão me prender, então estou falando para vocês, ei, se atentem, é hora de vocês estralarem os olhos, é hora de vocês ficarem acordados, não é hora de vocês ficarem dormindo, é hora de vocês terem atenção. Porque o Espírito de vocês estão prontos. Porque o Espírito está pronto? Vocês estão do meu lado, vocês estão cheios da minha palavra, vocês estão me ouvindo todo dia, vocês estão caminhando comigo. Mas a carne ela quer descansar, a carne ela quer dormir, a carne ela quer ter controle sobre a sua vida. É hora de vocês estarem atentos. Jesus está falando isso sobre os discípulos. É muito interessante, meus irmãos, é apenas uma sonolência que os discípulos têm ali, mas Jesus está falando o quê? Ei, se atente. Se Jesus está falando para se atentar, é hora de se atentar, é hora de nós termos o controle sobre os nossos corpos, é hora de nós nos atentarmos. Se Jesus mandou nós nos atentarmos, nós temos que nos atentar. E em outro episódio ali em Mateus, no capítulo 8, é muito interessante que Jesus ele vai até o mar junto com seus discípulos e vem uma grande tempestade. Nós conhecemos essa passagem. E nessa grande tempestade, os discípulos ficam atônitos. Os discípulos falam, meu Deus, nós vamos morrer, nós vamos perecer. E quando eles olham para o Senhor Jesus, onde está o Senhor Jesus? Dormindo na popa do barco. Jesus dormindo e os discípulos desesperados. Jesus descansando e os discípulos desesperados. E quando os discípulos falam, mestre, mestre, acorda porque nós estamos perecendo. E Jesus olha para ele e fala assim, o que Jesus fala para eles? Homem de pouca fé. Por que tanta pouca fé? Se é hora de descansar, vocês estão vendo eu descansando, é hora de vocês terem descanso. Você está vendo como nós somos seres difíceis de lidar? Como nós somos seres difíceis de nos controlar? Quando Jesus quer que nós possamos descansar, nós estamos aflitos. Quando Jesus fala assim, ei, eu quero descanso, é hora de vocês descansar, é hora de vocês manifestarem a sua fé. E descanso para nós que somos cristãos, não é nos encostar, descansar, não é fechar os olhos. Descansar é ter fé, descansar é confiar em quem nos chamou, descansar é confiar na promessa que Jesus nos prometeu. Não vendo a circunstância que está nos cercando. Não, nós não estamos vendo a circunstância. Quando Jesus nos pede descanso, é para que nós não possamos olhar para o lado, é para que nós possamos confiar nele, olhar para o alvo que é ele, confiar literalmente no Senhor Jesus. Então, quando ele pede descanso para nós, está na hora de nós descansarmos, está na hora de nós prestarmos atenção, está na hora de nós nos controlarmos os nossos sentimentos e não manifestar isso no nosso corpo. Como o pastor falou no primeiro culto, não é hora de andar desanimado quando nós vemos uma situação difícil sobre a nossa vida. É hora de erguer a cabeça, é hora de levantar um sorriso no rosto, porque é essa a vontade de Jesus sobre as nossas vidas. E nós temos que entender isso, e isso depende de nós. O controle é nosso, não é do Senhor Jesus sobre isso. Somos nós que controlamos os nossos sentimentos. Isso é responsabilidade nossa. E é tão interessante, se nós não controlarmos nossos sentimentos, muito mais da tristeza, isso pode levar à depressão.
E se nós vemos os dados, a depressão só cresce no mundo inteiro. Isso por quê? Porque nós não confiamos na palavra, não na palavra do pastor, não na minha palavra, não na palavra de qualquer um, mas sim na palavra do Eterno, sim na palavra de Deus. Está faltando confiança sobre as nossas vidas, e além de confiança, está faltando essa manifestação sobre nós. Nós somos cristãos para andar de cabeça erguida. Nós somos cristãos porque nós sabemos o mestre ao qual nós servimos. Nós somos cristãos porque nós sabemos onde nós vamos morar. E se nós sabemos disso, nós vamos erguer a nossa cabeça. Nós não vamos ser levados para os pecados. E quando eu digo pecado, não é só pecado, carnal. Ai meu Deus, porque eu vou me atrair por outra pessoa. Não, não é isso. Pecado é você fazer coisas erradas. Nós lemos, é lascívia, é bebedice, é glutonaria, é um monte de coisa, é tudo isso da lista. Então nós temos que prestar atenção. De repente nós olhamos, nós podemos estar pecando, nós podemos estar ferindo a integridade de Deus, nós podemos estar tirando o carimbo do nosso passaporte celestial, nós podemos estar ali apagando o nosso carimbo celestial, e nós não estamos prestando atenção nisso. Então está na hora de nós começarmos a prestar atenção, não deixar a nossa carne e o nosso espírito reinar, mas sim o Espírito Santo de Deus reinando sobre as nossas vidas. Nós temos que entender isso. Meus irmãos, é muito interessante lá em Romanos, no capítulo 7, que o apóstolo Paulo fala assim, na minha carne não habita bem algum. Na minha carne não habita bem algum. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Porém o mal, isso eu faço. Por quê? Porque é o pecado que habita dentro de mim. Nós temos que entender isso, como eu falei no começo, como Adão e Eva fez. Nós temos o pecado dentro de nós, e nós temos que saber isso. Se nós não nos controlarmos através da palavra de Deus, se nós não cumprirmos os desígnios da palavra de Deus, nós vamos ser levados por qualquer doutrina, nós iremos fazer o que dá na nossa telha, e nós iremos ser levados por coisas que nos afastam do reino de Deus. Porém, esse é o nosso objetivo. Não é simplesmente só aqui nesse tempo passageiro, ao qual muitos vão viver de 80 a 90 anos no máximo. Nós temos que entender isso, que tem coisa muito maior nos esperando, nos aguardando. Há um reino ao qual nós iremos reinar juntamente com Ele. É por toda a eternidade, nós temos que entender isso. Não há 3 caminhos, não há 4 caminhos, não há 5 caminhos, só 2 caminhos. Ou o caminho que te leva perto dEle, ou o caminho que você vai viver eternamente feliz, com um sorriso no rosto, sem aflição, sem dor, é só alegria lá do ladinho de Deus, do ladinho do Senhor Jesus. Ou o outro caminho que você já sabe qual que é. E o caminho ao qual o Espírito Santo de Deus quer nos levar é para o reino dos céus. Nós temos que entender isso. Meus irmãos, é muito interessante que muitas vezes nós apertamos um botão dentro da nossa vida, e esse botão chama o modo de sobrevivência. O que é modo de sobrevivência? São aquelas pessoas que falam assim, deixa a vida levar aqui, vamos embora, vamos tocar a vida, deixa a coisa rolar. Não é dessa forma que Jesus nos chamou. Jesus não nos chamou para que nós possamos apertar o botão do modo sobrevivência. E esse botão do modo sobrevivência é muito perigoso sobre as nossas vidas. Por que é perigoso? Nós temos um grande exemplo que se chama Davi. Davi, a partir de 2 Samuel, ali no capítulo 11, Davi, ele deixou a carne dele falar muito mais alto. Davi, um homem cheio de Deus, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas nessa parte ele pisou na bola. Por que Davi pisou na bola? Davi ali, nessa parte que eu estou falando para os irmãos, Davi, o povo de Israel vai à guerra, né? E quando o povo de Israel vai à guerra, Davi fica no seu palácio. E quando Davi está ali no seu palácio, Davi de vez está na guerra juntamente com seus homens, Davi vai ali na sacada, dá uma volta ali, e quando ele vai na sacada, ele olha para fora e vê quem? Betseba. E vê Betseba, e a Bíblia fala que era uma mulher formosa. Para Davi olhar para ela, essa mulher devia ser muito bonita, e devia chamar muita atenção de Davi. Para Davi falar assim, olha, quem que é essa? Me fala quem que é essa. E o abençoado, a qual Davi perguntou, falou, ei, ela é mulher de Urias. Aí Davi falou, vai lá buscar ela. E o abençoado falou, oi? 19 aninhos, olha, na flor da idade, 19 anos, e Davi mandou buscar ela. Davi foi e se deitou com ela, e nós já sabemos o que aconteceu. A consequência terrível que aconteceu na vida de Davi. Por que aconteceu isso na vida de Davi? Davi não deixou o Espírito de Deus falar mais alto sobre ele. Davi não se atentou sobre os desejos carnais dele. Presta atenção, que isso primeiramente vem um desejo sobre a nossa mente. Nós temos que entender isso. Primeiramente vem um desejo, nós não externamos isso. Nós não fazemos, olha, nossa, eu vou lá pecar, não. Primeiramente vem um desejo, presta atenção. Davi primeiramente ele falou, ei, eu acho que, essa mulher é formosa, que mulher bonita. Você conhece ela? Conheço, mulher de Urias. Manda chamar. Presta atenção, Davi não fez o ato, primeiramente vem na mente. Nós não estamos
aqui nós somos carnais, aqui nós temos que entender, nós temos que ter entendimento, que nós podemos passar nessa situação como Davi. Qual que é a situação? De vir um desejo sobre a nossa mente? Se nós estivermos com o nosso copo vaziozinho, o que vai acontecer? Vai vir um desejo sobre a nossa mente, o que nós iremos fazer? Faremos como Davi. E quando eu falo isso, não pegue só o desejo, estou dando aqui um desejo carnal que Davi teve, mas pegue um desejo qualquer um. Falcatruas que nós somos chamados no dia a dia, coisas ilícitas a qual nós falamos, agora vai resolver minha vida, agora eu vou passar aqui e tudo vai se resolver na minha vida, esse perrengue financeiro que eu estou passando, agora eu vou fazer, ai Deus que mandou aqui para mim. Não, são coisas ilícitas, sai disso, isso não é de Deus. Nós temos que entender isso, nós temos que começar a entender. Muitas vezes nós como cristãos, todos cristãos, é interessante quando eu começo a conversar com as pessoas falam assim, olha irmão, nossa, você viu o irmão lá que olhou para outra irmã? Você viu o irmão que traiu a irmã? Não é só isso que é pecado, nós temos uma lista de pecados, ao qual nós podemos nos afastar do reino de Deus, e nós temos que entender isso. E é muito interessante que Davi se levou a esse pecado, e outro exemplo bíblico é José. José lá em Gênesis, no capítulo 39, todo mundo sabe a história de José. José é vendido pelos seus irmãos, e quando ele é comprado por Potifar, que trabalhava ali juntamente com o faraó, é muito interessante que quando Potifar chama ele, e a Bíblia, ela enfatiza muito bem, a Bíblia fala assim, José era um homem que Deus o abençoava, Deus o abençoava, Deus era com ele. Aí sabe o que aconteceu? Deus era com ele, as manifestações de Deus eram com ele, que Potifar, ele olhou isso, e Potifar inteligentemente falou assim, ei, José, vou fazer o seguinte, onde você coloca a mão, Deus te abençoa. Eu quero que você administre tudo dentro da minha casa, está tudo na sua mão, tudo, aqui ó, a chavinha aqui da minha casa está tudo, administre tudo que você quiser, está tudo dentro da sua mão. Até que um dia, José, dentro lá do palácio de Faraó, chega a mulher do palácio não, né, de Potifar, chega a mulher de Potifar e vai atrás de José, e ela tenta algumas vezes ali, a Bíblia diz, e até que um dia ela pega ali José de jeito, e a Bíblia diz que José era um homem formoso, José era bonitão, e ela foi lá atrás de José, pegou em José e falou, é agora José, eu quero você não vai me escapar agora. E quando ela faz isso com José, sabe o que José faz? Ei, uma coisa eu vou falar para você, o meu Senhor, Ele me deu tudo aqui, tudo. Ele mandou administrar, tudo está nas minhas mãos, tudo. Ele só sabe o pão que ele come, o resto ele não sabe. Mas uma coisa ele me falou, na minha mulher você não toca. Sabe o que José fez? Correu, deixou lá, ficou um pedacinho da roupa de José na mão dela. O que José fez? José, ele venceu a sua carne. José venceu os seus desejos. José, sabe o que ele fez? Se é para correr, eu vou sair correndo, eu vou deixar essa mulher aqui. Sabe o que acontece com a vida de José? Aí José foi abençoado. Não. José foi preso. José foi acusado pela mulher dele de assédio. Falou assim, olha Potifar, você não sabe o que aconteceu. Ela mentiu. Falou, José veio aqui, me agarrou. Então prende. Eu amo esse homem, Deus coloca a mão onde ele vai, mas prende esse homem. E quando prende José vai lá para a prisão. Aí você fala assim, meu Deus, acabou a vida de José. É tão interessante, irmãos. Nós temos que entender. De repente você pode estar passando alguma dificuldade na sua vida. E se você colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, se você cumprir os princípios de Deus sobre a sua vida, Deus é com você aonde você estiver. E uma coisa você tem que prestar atenção, que aconteceu na vida de José, e é um exemplo sobre as nossas vidas. Nós temos que aprender com esse livro aqui, nós temos que aprender com a palavra de Deus. E sabe o que eu aprendo com a palavra de Deus? José esperou o seu tempo. José, ele não se deixou levar pelos desejos. José, ele não se corrompeu no meio do caminho. José, ele foi lá, fiel a Deus. E onde José ia, Deus o abençoava. Aonde ele colocava a mão, Deus estava com ele. Até que um dia, sabe o que ele virou? Governador do quê? Governador do quê? Do Egito. Você tem noção de um preso lá, que estava no meio do cárcere, virar governador do Egito? Meu irmão, sabe o que eu aprendo com isso? Deus, nós podemos estar numa situação de vício nesse momento. Talvez você não veja esperança, mas se você for fiel a Deus, se você for temente a Deus, Deus é com você aonde você estiver, e a promessa de Deus vai chegar sobre a sua vida. É só ter calma, é só aguardar, é só se controlar sobre os seus desejos. Calma, está chegando. Está chegando o momento de Deus sobre a sua vida. Você não tem noção como está próximo. Você não tem noção, se você for fiel a Deus, aonde Deus pode te levar. Você não tem noção. Você não tem noção aqui,
O quanto que Deus pode te levar a posições ao qual você ainda nunca pensou em chegar. Se você for fiel a esse Deus, se você for temente a esse Deus, você não tem noção onde Ele pode te levar. Entenda isso. Meus irmãos, é muito interessante. Nós somos confusos, sim, somos confusos, mas nós temos que entender quem somos nós. E quando nós entendemos quando somos nós, uma coisa que nós precisamos, sabe do que é? É de disciplina espiritual. O que é essa disciplina espiritual? Eu vou ensinar uma receita para os irmãos, é muito difícil essa receita, talvez os irmãos nunca ouviram na vida essa receita. É uma receita ao qual séculos e séculos, milênios, tem se passado e tem dado certo. E essa receita é infalível. São 3 passos dessa receita. Se você seguir isso, se você tiver uma disciplina espiritual sobre a sua vida, é infalível. É jejum, é oração e é a palavra de Deus. É jejum, é oração e é a palavra de Deus. Talvez nós estamos procurando coisas assim, nossa, inimagináveis. Não, esse é o segredo. Jejum, oração e palavra. Isso muda a nossa vida, isso nos aproxima mais de Deus, isso nos faz entender o que Deus quer sobre a sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Irmãos, é muito interessante porque quando eu vejo aquela passagem que nós lemos em Mateus no capítulo 8, que Jesus fala, por que temeis, ó homens de pequena fé? É muito interessante que Jesus, após ele apaziguar o vento, os discípulos um olha para o outro e fala assim, quem é esse? Que até o vento e o mar os obedecem. Quem é esse? Quem é esse? De vez em quando falta muita gente saber quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Falta nós entendermos isso. Os discípulos falaram, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Muito prazer. Sabe quem é Ele? Jesus. Muito prazer. Sabe quem pode nos ajudar? Jesus. Sabe quem pode nos tirar dessa aflição? Jesus. Sabe aonde nós podemos entrar no reino de Deus? Sabe através de quem? Jesus. É só através dele. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Senhor Jesus, muito obrigado. Pai, quantas vezes nós somos confusos dentro de nós, Pai. Quantas vezes nós não entendemos quem somos nós. Pai, nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito. Mas acima de tudo, Pai, nós queremos que o seu Espírito reine sobre as nossas vidas. Pai, quantas coisas nós fazemos coisas que nos afastam de Ti. Pai, a partir de hoje, tudo que nos afasta do Senhor, Pai, tira das nossas vidas. Tira das nossas vidas, Pai. Arranca das nossas vidas, arranca os nossos desejos carnais, arranca os nossos desejos da nossa alma. Pai, faça o seu Espírito reinar sobre a nossa vida. Sim, Pai, nos afasta do pecado. Pai, nos alerta, Espírito Santo de Deus, quando algo de errado vier sobre as nossas vidas. Pai, liga o sinal amarelo sobre as nossas vidas. Nos mostre, Pai, quando nós estamos errando. Nos mostre quando nós estamos afastando de Ti. E, Pai, acima de tudo, nos faça ter disciplinas espirituais, Pai. Nos faça jejuar mais, nos faça orar mais, Pai, porque quando nós colocamos a nossa boca no pó em oração, perante o Senhor, Pai, tudo muda. Tudo muda, Senhor. O Senhor mostra os seus desígnios sobre as nossas vidas. O Senhor mostra o seu desejo sobre a vida de cada um. O Senhor fala de forma pessoal sobre cada um. E Pai, que acima de tudo, que nós possamos examinar as suas escrituras, que nós possamos ter contato com a tua palavra, Pai, porque ela muda a nossa vida, ela muda o nosso ser, ela nos recalcula, Pai, ela nos remodela e nos mostra como o Senhor quer de nós, Pai. E dessa forma, Pai, eu te agradeço pelo teu tocar no dia de hoje, Pai, pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e enaltecendo o nome daquele que é poderoso por esta palavra, né? Eu digo que o mal dos crentes desta geração é que não conhece Jesus. Este é o grande mal desta geração. Os crentes de hoje não conhecem Jesus. Porque se conhecer Jesus, meu Deus do céu. Igreja, todo mundo sabe que praticamente eu cresci dentro da igreja.
Aos 11 anos de idade, me tornei músico. Aprendi música e fui tocar pistão. Tinha uma pequena banda. Na minha igreja e na sede tinha a orquestra. Então fazia isso com muito prazer. E tinha uma outra coisa, a gente quando é jovem, né? Idade assim de 12, 13, 14, 15, 16. Tinha uma coisa que me chamava muito a atenção. De ver a manifestação da glória, aquelas palavras, pastores usados. Mas tinha uma coisa que me paralisava dentro da igreja, eram os testemunhos. Coisa que nós não ouvimos mais nos dias de hoje. Testemunhos maravilhosos. Testemunho de providência, testemunho do que Deus fez. Testemunho de Deus tocar na vida de uma pessoa e a pessoa, na cidade onde eu me criei, a irmã do circo de oração, estava fazendo o almoço. Deus falou com ela, vai na casa de fulano de tal. Vai lá e ore, porque vou eu ressuscitar. E ela falou, não sei se tem porque tem alguém morto lá, Jesus. Vai lá. Ela largou o feijão. Que perigo, né? Largar o feijão. Trancou a casa e foi lá. Chegou lá, sabe o que tinha acontecido? A criança havia engasgado e estava morta, e a mãe não sabia o que ia fazer. Com a chegada da irmã, naquele desespero, tinha acabado de acontecer, a criança estava roxa, ainda estava quente, mas já sem fôlego de vida. A irmã chegou, levantou para cima, orou, a vida voltou. Então, era testemunho assim que chamava a minha atenção. Falei, que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Testemunho como na cidade onde eu me criei, foi um período na roça, tá? E aquela região, nos anos 80, os fazendeiros da região onde eu me criei, pelo poder financeiro, achavam que eram os coronel do pedaço. E um deles, pela santa ignorância, não cria no Deus dos crentes. Porque os crentes dos anos 70, dos anos 80, a população não gostava porque parece que os crentes tinham lepra. Não é como hoje não. Ninguém queria. Sabe o que aconteceu? Esse homem simples, tinha a mão boa. Não era a mão boa, era que Deus, né, usava o trabalho dele. Ele era contratado pelos fazendeiros para plantar. E tudo que ele plantava nascia muito bonito. Então, começou a surgir um comentário que aquele homem, o serviço dele, então as pessoas contratavam, olha, eu tenho aqui um alqueire de terra, eu gostaria que o senhor plantasse. E chegou no ouvido daquele fazendeiro que ele era crente e Deus abençoava o serviço dele. E aquilo irritou os fazendeiros, porque o fazendeiro plantava com seus funcionários e a colheita não era tão boa como esse irmão plantava. Começou então a perseguir. E o que aconteceu, igreja? Num dia de manhã, essa pessoa vai para a cidade, num dia de sábado, para comprar querosene, para colocar no lampião, comprar sal e mais algumas coisinhas, porque o restante, quem mora na roça, tem tudo. Chega lá, está o fazendeiro, sentado naquela vendinha da roça, com seu cavalo, tomando a sua bebida, e de repente vem lá um crentinho. E o pessoal da época não usava bolsa, sacola como hoje, tá? Sacola descartável para ir no mercado. Não. Era uma sacolinha branca. Tá? E jogava aquela sacolinha nas costas, ó. Né? Bornar já é outra coisa. É bornar, mas o bornar que eu conheço é para levar peixe. Você vai pescar e coloca o peixe no bornar. Pois bem, igreja, aí o que acontece? O fazendeiro está lá. Tá? Eu vi esse testemunho em 1975 na cidade de Taubaté. Eu fiquei paralisado. Vendo esse senhor simples contando. Ele em cima do público contando esse testemunho.
E a igreja, ele disse que chegou naquela venda, fez a compra, pegou lá a latinha de querosene, uma barra de banha, tá? E sal. Não é? Hoje é óleo, né, de comida, não. Quem é da época da banha? E aí tem gente aí que é da época da banha. Entendeu? E ele, ó, tá indo. Quando ele sai da venda, igreja, sabe o que acontece? O fazendeiro, então, agora irritado, porque o nome dele está se espalhando e o nome do fazendeiro era o mais famoso da região. E esse fazendeiro agora levanta, ao lado da frente da venda, eles estavam assando carne, ele pega um carvão, obviamente não que estava sendo usado, tá? E escreve na lateral da venda, olha, não existe Deus dos crentes. Foi no seu cavalo, pegou um chicote. Sabe o chicote de bater no animal? Tá? E agora bêbado, com uma garrafa de pinga na mão, começou a insultar o crente. E se seu Deus é verdadeiro, vai ter que apagar aquilo lá. Se não apagar, eu vou cortar você no reio. Irmãozinho, com a sua sacolinha, com a sua mini compra, abaixou a cabeça, falou: Jesus, eu te sirvo. Não precisa mostrar para ele, não precisa mostrar para mim que o Senhor é Deus, mas mostre para ele. Só fez olha que confiança, porque conhecia Jesus. Sabe o que aconteceu? Esse fazendeiro subiu no seu cavalo com a sua garrafa e dando aquela chicotada no ar, esperando uma intervenção para que apagasse o que ele havia escrito com carvão. Segundo o irmão que testificou isso na cidade de Taubaté em 1975, ele dizia que isso era por volta de quase 2 horas da tarde, não havia uma nuvem no céu, céu de brigadeiro, aquela coisa bonita, aquele dia calor, né? Sem nenhuma nuvem. E o cara está em cima do cavalo. De repente um trovão. Do nada. O cavalo se assustou. Aquele homem caiu por cima da garrafa. A garrafa quebrou. E a garrafa então cortou a sua. E ele tampava assim, foi cambaleando, com a mão cheia de sangue. No mesmo lugar onde ele escrevia não existe Deus, ele apagou só a palavra não. E ficou então, existe Deus dos crentes. A emoção, a alegria de servir esse Deus tomava a igreja. Não é como a gente conta testemunha, aleluia, glória a Deus. Uma coisa insolsa. Sabe por quê? Os crentes de hoje não conhecem Jesus. Sabe por quê, igreja? Hoje está tudo fácil. Se eu estou precisando de uma roupa e não tenho dinheiro, eu vou lá no shopping e compro tudo em 10 vezes. Se eu preciso de uma consulta médica, eu entro numa fila aí, daqui a 2 meses eu fui atendido. Hoje as coisas estão tudo fáceis. Na época era difícil. O crente corria aos pés da... Como eu tenho saudade dessa época. Como eu tenho saudade de ouvir testemunhos extraordinários. Jesus. Eu vi um testemunho de uma pessoa. A irmã tinha vários filhos. Ela tinha vários irmãos. E uma dessa irmã, ela gostava muito de tomar Nescau com leite. Então ela pedia para a mãe, Nescau leite. Só que não tinha nada. E os crentes daquela época é diferente de hoje. Diferente, sabe por quê? Quando nós pedíamos algo para os nossos pais não tinham condição de nos dar. Sabe que os crentes falavam para os seus filhos? Vai orar. E sabe o que os filhos faziam? Ia orar.
Agora, essa criança de 4 anos aproximadamente, ouviu isso da mãe, não tem, vai orar. Mas mãe, eu quero necar o leite. Não tem, vai orar. E sabe o que essa criança foi fazer? Ela foi orar. E disse que a mãe viu a menina lá na sala com a bundinha para cima, com aquela fralda de pano, que não é hoje fralda descartável, né? Não, naquela fralda de pano. Ih, rapaz, que faz toda aquela... Tem que lavar, põe branquinho no varal, não é verdade? Né? No passado era difícil. Aí está aquela criança com a sua fraldinha, tá? Envolta lá nas suas partes, de bundinha para cima. Jesus, eu quero necar o leite. Jesus, eu quero necar o leite. Sabe o que Jesus fazia? Camandorecai. Tocou numa irmã. Estava fazendo o almoço. Teve que largar o almoço da família. Teve que ir no mercado fazer uma compra. Só que o que acontece? Quando você recebe um toque de Deus para fazer uma compra, você tem que fazer aquela compra, né? Não é verdade? Adivinham o que ela comprou, igreja? 2 itens. Deus vai surpreender pessoas aqui. Por isso que eu estou contando esse testemunho. O Júnior foi usado por Deus para falar que os crentes de hoje não conhecem Jesus. Ele apresentou Jesus. Os crentes mais antigos, que estão aí na igreja, Samuel, a gente ouvia testemunho assim ou não ouvia? Não era de monte? Eu ficava assim, ó, mas nem piscava nesses testemunhos. Nem piscava. Vou contar um ocorrido comigo. Quando meu pai ainda era vivo, eu ia 2 vezes para a cidade de Pindamonhangaba, que meus pais moravam em Pindamonhangaba. Muitos irmãos aqui conheceram minha mãe, o Senhor recolheu ela em outubro do ano passado. E, igreja, eu estou chegando na casa da minha mãe, né? E eu já tinha a chave, abri o portão, estou colocando o carro dentro da garagem. Havia chegado daqui de São Paulo, e eu passava a tarde com ela, com eles, né? E vinha no final da noite. Pois bem, eu estou chegando, e de repente, a minha mãe está saindo. Eu falei, a senhora vai aonde, mãe? Jesus mandou eu orar por uma pessoa. Então, entra aqui que eu vou te levar. Mais ou menos umas 4 casas da onde nós morávamos. Né? Como era só mulher lá dentro, só uma senhora e a sua filha, eu não entrei, eu fiquei no carro. Ela entrou. Sabe o que é? A menina estava com a febre tão alta que já estava até delirando. A minha mãe ouviu a voz do Espírito Santo que era para orar para aquela pessoa que ia ser curada. Eu estou dentro do carro, vidro aberto, daqui a pouco eu vejo, glória a Deus, aleluia. Falei, Jesus fez alguma coisa lá. Aí demorou um pouquinho, veio minha mãe. E aí, mãe? Deus fez coisas maravilhosas. E a mulher com seu filho, sua filha, veio agradecer, olha, a minha menina estava com 40 graus. Agora está sem nada. Deus curou a febre instantaneamente. Eu quero dizer que o Deus da minha infância, da minha adolescência, não mudou. Continua o mesmo. E eu estou orando aqui, que eu quero ouvir testemunhos maravilhosos. Viu? Para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Vamos embora, vamos? Então vamos lá. As pessoas que estão assistindo a gente pela live estão pedindo oração, tá? A irmã Adriana pede oração, está com a Covid-19. Oração pelo Rubens, que está com hérnia. Estaremos orando. As pessoas que assistiram no outro culto. A vizinha que ainda pede oração pela sua filha, a vizinha da esquerda. Família Clélia está de luto, não diz o que é. Mas a prima da irmã Patrícia perdeu seu filho de 21 anos, agora na cidade de Ubatuba, na hora do almoço. Ficou sabendo que o seu filho veio a falecer. Então vamos
orar ao Senhor, apresentar essas pessoas ao Senhor. Agora vamos tirar os dízimos e oferta para a casa do Senhor. Coloca para mim o texto, por gentileza. Já quero passar a programação da semana. Terça-feira, estudo bíblico, tem sido uma maravilha, não falte. O tema é segredo da vida cristã. Venha, não perca, não, está sendo uma maravilha, tá? Quinta-feira, quinta profética, eu vou pedir à igreja que as pessoas que vier, os membros dessa casa, ao vier na quinta-feira, venham com o coração cheio de amor. Por quê? Há uma grande porcentagem da igreja que não é da igreja, vem na quinta-feira para ouvir Deus falar uma solução. Talvez não tenha a mesma intimidade, a mesma fé que você tem. Então vamos vir, vamos recepcionar essas pessoas com o coração cheio de amor. E se você puder fazer uma consagração e um jejum para o culto de quinta-feira, faça. Tá? Sexta à tarde, culto com o pastor Samuel tem sido uma maravilha, o número está aumentando. Tarde com Deus, às 15 horas da tarde. Sexta-feira à noite, suba o monte com o seu pastor. Principalmente os obreiros desta casa, viu? Eu estou vendo muitos membros comigo e quase nenhum obreiro. Então suba, tá? Suba. Às 22 horas da noite eu estou saindo daqui. Ah, pastor, eu não gosto de orar. É complicado isso, porque o Senhor Jesus está às portas. Os 3 sinais que foi dado a Noé, pela situação que aconteceu, o dilúvio está acontecendo na nossa geração. A família está sendo destruída pelo inimigo das nossas almas. O ser humano de hoje tem dúvida se é homem ou se é mulher, igualzinho nos dias de Noé. Tá? E o poder, a ganância pelo dinheiro, igualzinho nos dias de Noé. Ei, a semana retrasada, a ONU fez uma reunião e chegou uma ideia e querem bater o martelo em relação a isso, que os países, os 193 países que estão compostos à ONU, querem que os países dê a liberdade que eles possam controlar, que eles possam mandar na área da saúde, que eles ditam as novas epidemias que irão surgir, para que eles ditem a norma e os países cumprem, e também na área da segurança, para conter o tráfico de droga. Então a ONU já está pedindo autorização dos governos para mandar nos países nessas 2 áreas. Daqui a pouco tem um homem mandando no mundo inteiro, igreja. Jesus vem. Jesus vem. Outra profecia se cumpriu a semana retrasada ou a semana passada. A semana passada, tá? O povo árabe, o Emirado dos Árabes, fez aliança com Israel. Tá? Lá em Dubai, o prédio mais alto, estenderam a bandeira de Israel sendo estendida num local árabe. George Bush pai, George Bush filho, qual o nome do outro lá, presidente? O que teve um caso com a secretária? Bill Clinton, o moreninho lá, o Barack, tá? Se voltar mais atrás, o próprio John Kennedy, todos os presidentes que eu venho à memória tentaram fazer um acordo de paz com a nação de Israel, com o povo árabe. E eles acordaram isso. E a menina dos olhos do povo árabe é Dubai. O sheik controla o petróleo. Então, alguns países árabes foram contra e muitos países árabes foram a favor. A Bíblia diz, quando ocorrer a falsa paz, eu estou perto. Então, se tu não gosta de orar, a partir de hoje, volta a orar. Viu? Vamos orar, vamos jejuar, vamos ler Bíblia. Que os dias serão muito mal, viu, igreja? Então, sexta-feira, iremos subir ao monte. Eu estou estando aqui às 22 horas. Pastor, se chover, oramos na igreja. Se não, oramos lá no monte.
No domingo de manhã não haverá Bom Dia Espírito Santo, que é aula de escatologia, não haverá no domingo de manhã, por causa sexta no monte, sábado é o culto da ceia, tá? E outra coisa, igreja, estava orando ao Senhor, quando o Espírito Santo falou comigo, olha, e eu vou fazer isso no dia da ceia, toda a ceia eu vou fazer, não irá tirar dinheiro na salva, vamos voltar no galofilaste e ungindo as pessoas. O Espírito Santo de Deus falou comigo aqui, eu orando, vou eu visitar a área financeira de muita gente dessa igreja. Sabe por quê? Aí eu tenho que explicar o porquê. Eu não sei como Deus vai fazer isso, mas nós iremos abrir a segunda igreja lá em Barueri. Como? Se olhar pela circunstância, mas o Deus que eu sirvo é tremendo. Ele falou, vou abençoar o povo. Então você que quer vender alguma coisa, você que está com a porta, está tentando vender, tentando comprar e não consegue, tentando abrir um negócio e não consegue, opa, está chegando o momento, viu? E eu no sábado da ceia eu estarei ungindo as pessoas. Irei trazer o galofilaço à frente, estarei ungindo nos 2 cultos para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? E domingo um grande culto às 18 horas. E depois das 19h30. E o nome do Senhor será glorificado para a glória de Deus Pai. Curve, eu vou ler, depois nós vamos curvar a nossa cabeça. Honre ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. Se você fizer isso, a palavra do Eterno vai nos dizer: e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus vai surpreender crente aqui, viu? Tem crente que quer fazer casa lá em Atibaia. Deus vai surpreender, viu? Eita, Deus amado. Louvado seja. Que amém bonito, hein? Amém, igreja? Curve a vossa cabeça. Bendito Pai eterno, soberano. O Senhor fala e eu falo, Jesus. O Senhor diz a mim, eu transmito para a igreja. Agora, Senhor, através da fé. Oh, Deus, aumenta a fé desse povo, Pai, para que nós possamos ouvir testemunhos maravilhosos aqui. Jesus, venha visitar o celeiro de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. A igreja diz, amém. Os que forem passar o cartão é só erguer a mão e uma obreira irá até você em nome do Senhor Jesus, tá bom? Louvado, é só erguer a mão que quem for passar o cartão. Amém, igreja? Estou esquecendo de alguma coisa? Não, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã, segunda-feira, ainda é feriado. Dá para dormir até mais tarde, não é verdade? É feriado, não é verdade? Então durma. Tá? Se amanhã puder, faça uma consagração. Segundo dia da semana, faz uma consagração para os seus familiares. Para Deus visitar os vossos filhos. Quem tem neto, Deus visitar os netos. Para quem está desviado, para Deus chamar para a sua casa. Porque Jesus está às portas. Viu? Jesus está às portas. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que eu digo? Outra coisa, porque Jesus está às portas. Preste atenção. Os pastores da minha época passavam o cajado para homens que Deus levantava, e a maioria filhos deles, cheio de Deus, que deram continuidade. Hoje são homens da minha idade ou mais velho. Tá? Então, se você pegasse na época os filhos dos homens de Deus que Deus usava no passado, o pai, o Senhor recolheu e os filhos deram continuidade ao trabalho. Se nós olharmos, tá, para alguns ministérios que hoje são grandes, tá, os filhos estão na frente do trabalho. E hoje, se nós analisarmos as pessoas que estão na mídia, ou no movimento de louvado do gospel, de louvar ao Senhor, ou de pregar, os seus filhos, só a misericórdia do Senhor. É um dos sinais que Jesus vem nesta geração. Amém? Vamos nos colocar de pé, por favor. Irmã Patrícia, traga a máquina aqui para mim, por gentileza.
Vamos pedir ao Senhor que venha olhar com teu olhar de misericórdia e compaixão, dando uma boa semana para todos nós. Amém, igreja? Então, estenda a sua mão para cima. Que é lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa, né? E vamos estar orando por essas duas pessoas, por esses pedidos de orações das pessoas que estão assistindo na live. Espírito de Deus, aqui tem problema de luto, aqui tem problema de hérnia, aqui tem problema, Senhor amado, de salvação, aqui tem problema, Senhor amado, de libertação, e nós apresentando esses pedidos em tuas mãos. Entra com providência, restaura, liberta, Pai poderoso. E ao teu povo que está aqui nessas quatro paredes, dá uma semana abençoada, guardando, livrando ele do mal. A todos nós pedimos isso, em nome de Jesus de Nazaré. E a igreja diz... Vamos dar a bênção apostólica, mas abra a sua Bíblia, lá no livro de Apocalipse, o capítulo de número 22, o verso de número 11, tem um recadinho para nós. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Escolhe essas alternativas e siga. Que o grande amor de Deus... A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos nós. E todo mundo diga: está terminado em nome do Senhor Jesus. Uma boa semana.